avaliação do casal subfértil, fator feminino. A maioria das causas de infertilidade, os fatores estão na mulher, mas o homem é responsável por aproximadamente 20% dos casos. E existe uma boa parcela de casos em que ambos têm responsabilidade, ou seja, tanto homem quanto mulher apresentam algum fator que leva à infertilidade, e uma parcela que varia aí de 5% a 15%, em que não se descobre a causa por nenhum exame e é chamado de esterilidade sem causa aparente. Portanto, o homem, isoladamente ou em associação com a mulher, ele está envolvido em aproximadamente 50% dos casos e, portanto, a avaliação tem que ser conjunta do casal. Então, nós vamos definir o que é infertilidade, quais são os fatores que a causam, quando o casal deve procurar ajuda e quais exames devem ser solicitados. Aqui nós temos uma representação do útero e da vagina, e aqui uma representação do muco cervical, muco do colo do útero, escorrendo do útero para a vagina. Isso é muito importante para ajudar os espermatozoides a poderem entrar no útero, já que o espermatozoide ele está no meio alcalino, que é o sêmen, um pH semelhante ao leite, e a vagina tem um pH ácido, semelhante a um suco de limão ou de laranja. Então a maioria dos espermatozoides, quando caem na vagina, ficam imóveis, e o que salva é justamente esse filete de muco, essa cortina de muco que cai do colo do útero para o fundo da vagina, pois o muco normalmente ele apresenta um pH também alcalino, semelhante ao sêmen. Quando esse muco é produzido em pequena quantidade ou contém algum tipo de infecção, ou quando são detectados anticorpos contra os espermatozoides, isso, ou mesmo se o muco estiver ácido, isso pode determinar aí uma dificuldade para os espermatozoides entrarem no útero. Então aqui a representação dos espermatozoides caminhando do útero para as tubas, onde vai ocorrer a fecundação. Então o óvulo ele sai do ovário, entra pela tuba e aqui ocorre a fertilização. Nós temos aqui então a ovulação e a fecundação na tuba. Aí, após o espermatozoide entrar, formam-se dois núcleos que depois se fundem e o embrião está então fertilizado e começa a divisão celular do embrião em 2 células, 4, 8 células, até ele chegar a um estágio em que nós chamamos de blastocisto, que você tem células embrionárias e uma cavidade nesse embrião, e é esse embrião que acaba se implantando no útero. Então vários problemas podem acontecer, desde a falta de ovulação, a falta de fecundação, a falta de implantação desses embriões, a falha de implantação. E aqui nós temos aqui também vários fatores que podem determinar, desde a genética, espermatozoides ou óvulos com alterações genéticas ou cromossômicas. Temos aqui alterações dos espermatozoides que podem ser mal formados, podem ser lentos, podem ter uma concentração
diminuída, e temos também fatores anatômicos que causam obstrução das tubas, impedindo o encontro de espermatozoide e óvulo, por exemplo, endometriose, infecções da tuba, inflamação da tuba. E ainda temos fatores que não dificultam a implantação embrionária e desenvolvimento do embrião nas primeiras semanas de vida. Então, quando investigar? Normalmente em 1 ano. Por quê? A maioria, cerca de 50% dos casais, quando decidem engravidar, conseguem a gravidez após até em 3 meses de tentativas, com relações sexuais frequentes. 75% vão conseguir dentro de 6 meses e 85% conseguem dentro de 1 ano. 15% então apresentam problemas para engravidar, dificuldade para engravidar dentro desse primeiro ano, e é por isso que nós então fazemos uma avaliação normalmente somente após 1 ano de tentativa de relações sexuais frequentes e regulares, mas pode ser feita antes, com 6 meses, se um dos cônjuges ou ambos estiverem muito ansiosos, ou se a idade da mulher for superior a 35 anos. Por quê? Porque a fertilidade feminina ela cai significativamente a partir dos 32 anos, despenca a partir dos 38 anos. Tanto é que uma mulher com 40 anos, a probabilidade dela conseguir gravidez é em torno de 10%, né? E isso ainda reduz mais aos 42 e 44 anos, ao passo que a taxa de abortamento, a probabilidade de abortamento aos 44 anos aumenta muito, de 15, que seria o normal para a maioria das mulheres, para em torno de 40 ou 50% de chances de ter um abortamento aos 44 anos. Então, isso ocorre porque, diferentemente do homem, que produz espermatozoides a todo momento e cuja fertilidade só vai declinar a partir dos 55 ou 65 anos de idade, e assim mesmo de uma forma lenta, na mulher ocorre o contrário, porque todos os seus óvulos são produzidos quando ela ainda está no ventre da sua mãe, no 5º mês de gestação. Essa produção é máxima e chega a aproximadamente 6 milhões de ovos. No nascimento isso já cai para 2 milhões, na puberdade para 300 mil, e até se esgotar durante a menopausa. Então, e o óvulo, na verdade, ele encontra-se numa fase estacionária da divisão celular, da meiose, e essa divisão só se completa, a separação dos cromossomos, quando esse óvulo é liberado do ovário, ou seja, durante a sua ovulação, e ele termina de completar, na verdade ela só é reiniciada na ovulação e ela se completa com a fecundação, quando um espermatozoide fertiliza esse óvulo. Então, o que acontece é que quanto mais tempo esses cromossomos estão pareados, maior a probabilidade de haver erro na separação dos cromossomos e fenômenos de não disjunção, ou seja, 2 cromossomos vão para uma célula, para um óvulo, e nenhum para outra. Então vai se formar aí um indivíduo quando esse óvulo for fertilizado com um espermatozoide, ao invés
desse indivíduo ter 46 cromossomos, ele vai ter 47, e esse, ao invés de ter 46, vai ter 45. A maioria desses embriões para o seu desenvolvimento em poucos dias após a fecundação. Alguns e aí, quando para em poucos dias, não há gravidez clinicamente detectável. Alguns prosseguem, dando atraso menstrual, tendo gravidez clinicamente detectável, mas que terminam em abortamento. E outros, a gravidez acaba cursando, mas dá origem a fetos mal formados. Então, esses fenômenos são mais comuns próximo à faixa etária dos 40 anos. E por isso, de cada 10 óvulos, acredita-se que 9, aproximadamente 8 ou 9, tenham já algum tipo de alteração nos cromossomos, e que nós denominamos o termo de aneuploidia, e que não levam à gravidez. Quando investigar, então nós falamos com 1 ano, com 6 meses no caso de ansiedade, idade superior a 35 anos, ou imediatamente quando há uma forte suspeita de endometriose, por exemplo, numa paciente que conta que tem cólica menstrual, dor para ter relação, e ao exame ginecológico apresenta um útero desviado ou um útero retrovertido fixo, né, aderido a algum outro órgão. Então, muito provavelmente essa paciente tem endometriose, ainda pode-se tocar nódulos de endometriose no fundo da vagina. Então, essa paciente já deve iniciar uma investigação imediatamente, porque a suspeita de endometriose é muito forte. Outro caso são as pacientes de risco para lesão tubária, aquelas que já tiveram 1 ou mais episódios de infecções nas tubas uterinas, ou que tiveram apendicites complicadas, com extravasamento de pus para a cavidade abdominal, e que ficaram vários dias tomando antibiótico no hospital. Ou a paciente que já, pela sua história menstrual, já dá para caracterizar uma disfunção ovulatória quando ela apresenta ciclos menstruais irregulares, menores do que 25 dias ou maiores do que 35 dias de intervalo. Então essa paciente já deve iniciar uma indução de ovulação.